alegria, saudamos a todos os presentes, saudamos aqueles que conosco participam nesse momento também pela transmissão, acessando o site itacuruca.org.br. E queremos nesse momento pedir o favor de se colocarem em pé aquele ou aquela que pela primeira vez vem hoje à nossa igreja. Queremos ter o prazer de abraçar você, entregar um pequeno cartãozinho nosso, para que você possa conhecer um pouco acerca da nossa igreja. Então, se é a primeira vez que você que vem, por favor, se coloque em pé e fique em pé até ganhar um abraço nosso. Muito obrigado. Quem mais? Muito obrigado. Muito obrigado. Na galeria, em que eu mal posso distinguir, mas havendo alguém, por favor, pode também se colocar em pé. São todos muito, muito bem-vindos. Recebendo um abraço, então podem se assentar. Esse cartão você pode preencher, caso você assim deseje. Eu sou o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui da igreja, e essa é a orquestra da igreja, que está aqui para um momento de arte, é verdade. Não podemos negar esse fato. Mas está aqui, sobretudo, para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Porque a morte e a ressurreição de Jesus dão sentido pleno às nossas próprias vidas. E nosso desejo, certamente de cada membro aqui da orquestra, ao participar, ao ensaiar, os arranjadores, a irmã maestrina, todos nós certamente temos o mesmo desejo de que Jesus Cristo possa habitar no coração de cada um aqui. Também da cruz. Já o saudamos, já oramos, podemos então dar continuidade. Eu voltarei para a mensagem. Cruz, absurdo, loucura, convite.
Nessa noite em que nos aproximamos da Páscoa, somos obrigados a refletir sobre a cruz. A cruz, um símbolo tão forte para os cristãos, nos obriga a uma reflexão. Começaremos essa reflexão pensando no absurdo. A cruz como um absurdo de injustiça. Se olharmos a Bíblia, especialmente o profeta Isaías, encontraremos um texto que nos faz pensar em quão injusta foi a cruz para aquele homem chamado Jesus, o nosso Cristo. Em Isaías encontramos o seguinte texto: pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Como que aquele homem que tantas vidas abençoou, que tantas pessoas curou, que tantas almas salvou, foi tratado como um criminoso? Um criminoso. Quanta injustiça diante daquele Jesus a quem cultuamos. Alguém que veio nos libertar foi tratado como um criminoso. Mas esse é o limite de injustiça a que o mundo pode chegar. É em direção a esse mundo injusto que Jesus se dirige tentando transformar. E diante desse Deus, o Cristo que nos salva, só nos cabe dar glórias a Ele, porque Ele vence essa injustiça. Então, de pé, vamos cantar todos juntos, dando glória a esse Salvador. Jesus veio a esse mundo nos libertar, foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar. Glória demos a esse Salvador.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quem dentre os homens compreendeu tão grande dor que tu passou, Senhor? Senhor, estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por tua morte na cruz, Senhor, por ter lavado os nossos pecados. Estamos aqui para gloriar a ti, Senhor, elevar o teu nome e juntos como família, Senhor, rendemos glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando pensamos nessa cruz que revela um absurdo de injustiça que o mundo pode causar, não podemos olhar para ela sem sentir no coração um escândalo. A cruz é um escândalo. Um escândalo que mostra a direção em que o mundo vai e, ao mesmo tempo, a direção a que Deus vai. A direção, o caminho que Deus trilha é o caminho de amor. Um amor que vai até as últimas consequências. E a cruz nos mostra o que são essas últimas consequências. Um amor disposto a abrir mão de si mesmo em prol de outras pessoas. Quando olhamos a cruz, vemos os seus braços estendidos. São braços de amor que se dirigem aos quatro cantos da terra. Amor de Deus. Um amor que o mundo não compreende. Uma loucura de amor. É isso que a cruz de Deus, a cruz de Jesus nos revela. Uma loucura de amor. Um amor que vai até as últimas consequências. Um amor de entrega pessoal completa. A cruz como símbolo do amor de Deus. Esse amor escandaliza o mundo. E nós somos convidados a também fazer parte deste amor. Como igreja, trabalhamos na causa de Cristo, promovendo o reino de Deus à nossa volta, fazendo o reino de Deus acontecer, e nós somos convidados para isso, arregaçando nossas mangas, contribuindo com os bens que temos, para que o mundo entenda esse amor. Nós vamos cantar agora uma música que diz: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Não digno por ter sido morto, mas digno a priori. É digno. É digno. Digno pelo amor que possui. Após a música, nós poderemos trazer aqui à frente os dízimos e as ofertas, com que pessoalmente contribuímos para a causa desse Jesus que morre na cruz. Esse Jesus que nos convida a trabalhar. É bom pensarmos no texto lá de Coríntios, que nos diz o seguinte: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. A cruz não faz sentido no mundo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É a cruz que mostra esse amor poderoso de Deus, porque nós, todos que estamos aqui, pregamos esse Cristo crucificado. Não podemos cantar que esse Cordeiro que foi morto é digno assentados. Vamos ficar em pé, novamente cantar que digno é o Cordeiro. E após essa canção, vocês poderão trazer aqui à frente
os seus dízimos e as suas ofertas.
Senhor Deus, é uma honra estar diante de Ti, é uma honra Te louvar, é uma honra Te adorar, é uma honra Te conhecer. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, a Tua presença que é transformadora e que fez toda a diferença. Senhor, para nós é muito difícil compreender como foi possível que um Deus se tornasse homem e tivesse tamanho amor por nós para morrer por nós. Mas a verdade é que, por mais que não compreendamos completamente esse milagre, é esse milagre que nos mantém de pé. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse amor que Tu tens por nós, pela Tua misericórdia que tem se renovado em nossas vidas a cada dia. Te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua fidelidade, te agradecemos porque Tu nos deste uma nova perspectiva. Senhor, aquilo que é loucura para os que estão lá fora, para nós é a manifestação desse milagre pessoal, para nós é o poder de Deus. Nós te agradecemos, nós trazemos também aqui diante de Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu mesmo deis o melhor destino para esses recursos, que pessoas possam ser abençoadas
possam te conhecer, possam ter a alegria de te conhecer através desses recursos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus que nos salvou. Amém. Refletindo sobre a cruz como um absurdo de injustiça, como uma loucura de amor, também podemos pensar na cruz como um convite de entrega. Um convite de entrega para cada um de nós. Porque se Deus nos ama tanto assim, capaz de ir até as últimas consequências por cada um de nós, isso significa que eu e você podemos confiar nesse Deus, entregando a Ele tudo o que nos aflige, tudo o que nos preocupa, tudo o que nos cansa, tudo o que nos causa dor. Vamos fazer juntos a leitura de um texto que nos convida a essa entrega pessoal. Jesus diz em Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso das suas cargas, e eu lhes darei descanso. É Ele quem cuida de vocês. Este Jesus da cruz, este Jesus desse amor tão grandioso, é este Deus Jesus que cuida de vocês. Por isso nós podemos cantar com toda tranquilidade: vem Jesus, vem habitar comigo. Ao final da música nós vamos orar todos juntos, onde poderemos entregar a Deus tudo que nos aflige, todos os pesos da nossa vida, crendo que Ele está ao nosso lado, que Ele está com cada um de nós.
você então tem algo que lhe pesa na vida, alguma dificuldade que você gostaria de entregar a Deus, confiando nesse grande amor que Ele tem por você, eu convido você a ficar em pé neste momento, ou de joelhos, numa postura de entrega pessoal a esse Deus, que nós vamos orar juntos agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor bendito, nós cremos nesse Teu imenso amor e por isso estamos aqui. Nós clamamos a Sua bênção sobre as nossas vidas, eliminando as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, nos ajudando a caminhar com mais firmeza por entre os meses, as semanas e as horas da nossa vida. Senhor, nos dê forças quando sentimos fraqueza, nos dê coragem quando sentirmos medo. Amém. Senhor, faça com que sintamos a Sua presença mais intensa nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque podemos contar com esse Seu amor grandioso que salva e transforma. Senhor, atende cada coração aflito aqui. Em nome de Jesus, aquele que se entrega na cruz e mostra esse grandioso amor que é nosso Salvador e Mestre. Amém.
Jesus esteve na cruz. Tudo aquilo que nós ouvimos, seja nas leituras bíblicas, seja nas músicas que nós escutamos e até cantamos, foi escrito por autores bíblicos ou posteriores depois que a cruz aconteceu. Todos esses textos, em forma de poesia, música ou letra, tudo isso foi produzido como um testemunho daquilo que aconteceu. No entanto, aquilo que aconteceu estava já planejado, projetado no coração de Deus. Ele inspirou então um homem, praticamente 7 séculos antes de os fatos acontecerem, a narrar os fatos que aconteceriam 7 séculos depois. Imagine você que, quando você tinha 5 ou 6 anos, alguém lhe disse que os seus passos doravante seriam os seguintes, e ano após ano ele ia descrevendo a sua vida como se tivesse ocorrido e você sequer ainda viveu. E quando você começasse então a viver a sua vida, iria se lembrando da descrição que alguém fez antes. Você ficaria extasiado. Esta é a palavra. Temos que ficar extasiados diante daquilo que o profeta Isaías escreveu 7 séculos antes da cruz, narrando os fatos da cruz. Eu então lhe convido a me acompanhar, apenas ouvindo, ou na sua Bíblia, temos exemplares, você pode frequentar aí as suas mãos, Isaías capítulo 53. Talvez alguns preferirão fechar os seus olhos e escutar, outros preferirão acompanhar na sua Bíblia, cada um faça a sua escolha neste momento. Ouçamos então o que escreveu o profeta Isaías e vejamos se não temos outra atitude a não ser de ficar extasiados, numa prova mais do que evidente de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, porque nenhum homem é capaz de escrever e descrever o que vai acontecer, como fez aqui o profeta. Isaías 53. Vou ler na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Nos bancos nós temos a nova versão internacional, alguns têm outras versões, o conteúdo é o mesmo, muda só o sinônimo ou a maneira de construir a frase. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse
uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse crime nenhum cometido, nem tivesse dito uma só mentira. Então, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa de sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Se você já leu qualquer evangelho narrando a crucificação de Cristo, vai ver que tudo isso que o profeta Isaías escreveu sobre ele como ainda por acontecer, na vida de Jesus, tudo se cumpriu, tudo aconteceu. Então eu quero trazer para você nesse momento 5 simples frases sobre a cruz, destacando para você que Jesus esteve na cruz, não está mais na cruz, porque logo após a sua crucificação, a cruz ficou vazia e o seu corpo encheu um túmulo, mas no terceiro dia o túmulo também ficou vazio. Primeiro sentimento que quero compartilhar com você está no versículo 1. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? E atentem para essa magnífica expressão. Quem diria que o Senhor estava agindo? Quem diria que, vendo Jesus sendo pregado na cruz, como abandonado pelo Pai, ele mesmo gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quem diria que Deus estava agindo naquela hora? Quem não imaginaria que Jesus estava perdendo? Quem não concordaria que Deus estava perdendo? Que o projeto de Deus não deu certo? Recentemente eu ouvi num programa de televisão que passa no horário anterior ao nosso, no canal 26, uma pessoa dizendo que o projeto de Jesus fracassou. É assim que alguns veem o triunfo da cruz, porque a cruz é Deus agindo. A cruz é Deus praticando um gesto de amor. A cruz é um rei mandando o seu filho para uma missão perigosa. A cruz é Deus agindo em favor de todos os homens. Deus sempre agiu em favor dos homens. Todas as culturas castigam os que cometem delitos. É uma constante, é algo universal na história da humanidade, presente está esse comportamento em todas as culturas. Todo crime tem que ser punido, senão a sociedade se esboroa. Foi assim também no chamado Antigo Testamento, como lemos nos vários livros de Gênesis a Malaquias. Deus usou então essa constante humana e elaborou também um sistema de sacrifícios. Quando então a pessoa pecava,
arrependia-se, oferecia uma oferta que fosse de um cereal ou de um animal, um cordeiro, por exemplo, então o seu pecado era expiado, ele era perdoado do seu pecado. O que fez o ser humano? Mudou um pouquinho as coisas. Passou a oferecer o sacrifício, seja cruento ou incruento, mas sem um coração contrito, sem arrependimento, sem confissão de pecados, e continuou a sua vida afastada de Deus. Então ele faz o seu último esforço. Ele envia o seu próprio filho. Meu filho, você quer fazer esse sacrifício final para que haja reconciliação entre nós e os seres humanos? E Jesus disse sim. Veio e morreu na cruz. Por isso, a cruz é Deus agindo. O sistema do sacrifício continuou. No entanto, houve uma mudança total, não no sistema, mas no animal oferecido. O animal oferecido era agora o próprio Filho de Deus. E a partir daquele sacrifício, não seriam mais necessários outros sacrifícios. Porque, como diz o autor aos Hebreus, foi o único sacrifício de uma vez por todas. A cruz é o ápice do projeto de Deus para a humanidade. A cruz é o momento mais significativo e sublime da expressão do amor de Deus para conosco. A cruz é a vitória do amor de Deus. Nunca o fracasso de Jesus, mas o triunfo de Jesus, porque a cruz é Deus em ação. Segundo lugar, no verso 3, nós lemos o seguinte: ele, sabemos lendo o Novo Testamento que é Jesus, foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Há muitos anos eu tive que ir a um setor de um hospital e reconhecer o corpo do meu pai. Porque ele morreu lá, era preciso que um parente, no caso eu, reconhecesse e dissesse: esse é o meu pai. E eu fiz isto. Eu não queria fazer isto. Puxar um lençol e ver ali o rosto do seu pai morto. Mas eu tinha que fazer isto. E eu fiz isto. E até hoje essa imagem não sai da minha memória. O corpo de Jesus, tão dilacerado estava, tão maltratado estava, pelos açoites preliminares, e depois pelos cravos que entraram na sua carne, que era como um ser que ninguém queria ver, pelo horror que trazia a quem o visse. Por isso nós nem mesmo olhávamos, mas o desprezávamos. A cruz, eu disse primeiramente que a cruz é Deus em ação, mas agora digo que a cruz é o ser humano rejeitando Jesus, é o ser humano rejeitando a ação sublime de Deus em Jesus. É importante que nós consideremos esse fato. A cruz aconteceu porque o ser humano rejeitou a Deus. E a cruz tomou aquelas dimensões tão dolorosas porque o ser humano rejeitou a Deus. Terceiro destaque, verso 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Eu estou certo que ao ouvir aqui esse texto, você olhou para o mundo em que você vive e observou como esse versículo é absolutamente também atual. Nós vivemos num mundo
que parece um bando de ovelhas perdido. Cada um seguindo o seu próprio caminho, achando que esse caminho é o certo, e exigindo que nós aprovemos esse caminho, e até que nós aplaudamos este caminho. Mesmo que seja caminho que leve à morte. Éramos como ovelhas, éramos. O tempo verbal aqui é esplêndido. Mas o Senhor castigou o seu servo, o seu Messias, Jesus, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Terceira coisa, então, a dizer, que a cruz é o plano de Deus para nos perdoar. Não existe outro. Conversando recentemente com o diretor de uma empresa de comunicação, conversávamos sobre o baixo nível da programação da televisão, inclusive a que ele dirige. Então ele me disse: olha, Israel, nós precisamos dar educação ao povo. Quando nós dermos educação ao povo, tudo vai ser resolvido. Eu disse: não acredito. Nós precisamos, na verdade, naquele contexto assim, eu disse a ele, de uma dimensão moral para o povo. Porque os crimes são cometidos por pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem. Por pessoas instruídas e pessoas sem instrução. Os grandes corruptos conhecem profundamente a lei e buscam brechas nela para se protegerem. E quando são flagrados dizem: o que eu fiz está dentro da lei. Mas é roubo, é imoral, mas está dentro da lei. Não é o conhecimento que vai nos salvar. Não é a distribuição de renda que vai nos tornar um país melhor do ponto de vista moral, do ponto de vista da paz. As cidades mais violentas do Brasil são as que experimentaram o maior crescimento econômico nas últimas décadas. Estamos acostumados a vitimizar os pobres. Mas a violência não escolhe classe social. O que o ser humano precisa é do perdão de Deus. E a cruz é o projeto de Deus, é o plano de Deus para nos oferecer este perdão. Perdão que nós recebemos quando fazemos talvez a coisa mais difícil, embora mais simples do mundo, é reconhecer o nosso fracasso, é reconhecer que nós somos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós damos o primeiro passo para o perdão. A oferta já foi feita na cruz. Está esperando apenas que nós reconheçamos o nosso fracasso. Olhemos para a cruz. É conhecida a história do Antigo Testamento, quando o povo cometeu um pecado em massa e foi castigado pelo seu pecado e começou a enfermar, a ficar ferido, a ficar com chagas nos seus corpos. Então, por orientação de Deus, Moisés, o líder do povo, fez uma haste e pendurou no alto de um monte. Era o perdão de Deus. Mas era preciso que todos que quisessem ser perdoados olhassem para aquela haste. E todos que olharam voltaram a ter vida normal. E os que não olharam morreram. A cruz é exatamente isto. Fincada no Gólgota, em Jerusalém. Para que olhando para ele, para ela, nós quiséssemos ser perdoados. E quando olhamos para ela e confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então aí colocamos em prática o sonho de Deus, o projeto de Deus,
E é restaurada então a comunhão do Pai conosco, porque na cruz Ele perdoa os nossos pecados. E nós somos convidados então a ir à cruz e de joelhos confessar os nossos pecados. Quarto texto é o do versículo 9 e do versículo 12. Olha que descrição extraordinária. Ele, sabemos que foi Jesus, foi sepultado ao lado de criminosos. Sabemos, ao lado de 2 criminosos. Foi enterrado com os ricos. Sabemos que José de Arimateia, um rico da cidade, ofereceu o seu jardim tumular para ele. Embora nunca tivesse cometido crime algum, foi então sepultado ao lado de criminosos. Embora não tivesse dito sequer uma mentira. No verso 12 nós vemos que, por isso, por essa oferta que ele fez ao Pai, de morrer como sacrifício único de uma vez por todos em nosso lugar, Deus diz, eu darei um lugar de honra. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que ele foi exaltado sobremaneira, acima de todos os seres. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos. E olha que versículo maravilhoso. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Uma das palavras da cruz é exatamente essa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isaías, inspirado por Deus, ouviu essa frase 7 séculos antes, que nós podemos ouvir agora, 20 séculos depois. A cruz nos mostra esses versículos, é um plano que termina no túmulo vazio. Jesus esteve na cruz, não está mais. Por isso, essa cruz ali simbolizada não tem nenhum corpo nela, porque Jesus esteve, não está mais. Depois ele foi levado à sepultura, esteve na sepultura, mas não está mais. A cruz faz parte de um plano que termina quando ela fica, que continua quando ela fica vazia e termina quando o túmulo também em que Jesus foi sepultado fica igualmente vazio. E no verso 10, nós lemos esta promessa. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma longa vida e verá os seus descendentes. Ele fará, diz Deus, com que o meu plano dê certo. A cruz nos faz descendentes de Jesus. Filhos naturais não teve, porque solteiro foi e permaneceu. No entanto, todos aqueles que olham para a cruz de Jesus, veem-na completamente vazia, porque sem ele, depois o túmulo completamente vazio, porque sem ele, e reconhecem que então são pecadores, e aceitam o perdão que da cruz Deus derrama sobre as nossas vidas, são descendentes de Jesus. Fazem parte da família de Deus. Este é o projeto de Deus para nós. Você crê que a cruz é Deus agindo num gesto de amor, enviando o seu Filho único para a missão de nos salvar? Essa é a mensagem da cruz. Que alguns podem achar inaceitável, absurda, porque de fato o amor de Deus é absurdo, fora da lógica. Graças a Deus. Você crê que o seu pecado rejeita a Jesus?
saiba então que a confissão do seu pecado aceita a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você crê que a cruz é o plano de Deus para nos perdoar? Nós não gostamos dessa ideia do perdão. Nós não gostamos por duas razões. A primeira, que implica em ter que admitir que nós fracassamos, que nós erramos, que nós pecamos e que precisamos ser perdoados. Nós não gostamos da ideia do perdão, porque entendemos por vezes que quando Deus nos perdoa, nos exime de nossas responsabilidades na vida. E que nós temos que pagar por aquilo que nós fazemos de errado. Então é preferível ficarmos com a lógica humana, a razão humana, mas continuarmos perdidos. Porque quem não reconhece Jesus como seu e seu Salvador está perdido. É uma ovelha que faz aquilo que acha certo, não aquilo que Deus diz que é o certo, o bom e o melhor para nós. Olhe para a cruz e creia que ela é o plano de Deus para nos perdoar. É ao nos perdoar, nos reconciliar com Ele. Olhe para a cruz e veja que está vazia. Olhe para o túmulo e veja que está vazia. Isso nos dá esperança, nos dá certeza que esse Jesus que foi pendurado e desceu, que foi sepultado e subiu, também está hoje com o Pai. E um dia virá nos buscar para morarmos juntos por toda a eternidade. Ou a vida acaba aqui, daqui a alguns anos, e tudo terminou. Jesus não veio ao mundo para nos dar mais alguns anos de vida abundante. Ele veio ao mundo para nos dar uma vida aqui e agora abundante, e depois uma vida eterna abundante por toda a eternidade. Essa reconciliação que Deus quer fazer conosco para que possamos entrar no céu. Sem isso, nós não entramos lá. Não entramos por nossos méritos. Não entramos porque nós somos caridosos. Não entramos porque nós não fazemos mal a ninguém. Isso não nos leva para o céu. Porque esse é o nosso auto-julgamento. Nós não julgamos a nós mesmos, nós somos julgados por Deus. E a cruz nos julga para nos perdoar, não para nos condenar. Porque quando olhamos para a cruz e aceitamos a mensagem da cruz, nós somos perdoados. Então, nós temos pavimentado o nosso caminho para o céu. E quando chegarmos aos portões dos céus nessa imagem, estarão abertos para que nós entremos, porque nós já fomos perdoados. Você é um membro da família de Deus? Um descendente de Jesus? Jesus deu a contribuição dele, disse Deus. Ele fará com que o meu plano dê certo. Tudo que Deus poderia fazer, já fez. Tudo que Jesus poderia fazer, já fez. Agora, a bola está no nosso campo. Ou a seguramos, ou jogamos com Deus esta linda partida. Uma partida em que reconhecemos as nossas limitações, admitimos os nossos pecados e levantamos a mão gritando: Senhor, venha nos salvar. Eu sou o pecador. Eu quero ser salvo. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Porque eu sei que os meus pecados fazem separação entre a minha pessoa e a tua. Mas se tu perdoares os meus pecados, poderemos ter novamente comunhão uns com os outros, porque o Senhor nos limpa e nos purifica dos nossos pecados. Jesus esteve na cruz, não está mais. Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo o que bem entendíamos, mas podemos não ser mais
ovelhas esgarradas. Podemos ser ovelhas descendentes de Jesus. E isso fazemos quando dizemos: ó Jesus, vem me salvar. Vem me perdoar. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta ao projeto de Deus? Qual é a sua resposta ao plano de Deus? Qual é a sua resposta à cruz? Vamos cantar agora. Graças eu lhe dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou. Foi um sacrifício de amor, feito pelo ungido do Senhor que me comprou. Eu então graças lhe dou, Pai, pelos cravos em suas mãos. Graças eu lhe dou, Pai, porque o Senhor lavou a minha mente, o meu coração. E através do perdão restaurou-nos, nós e o Senhor, a comunhão. Então, eu posso dizer que este Deus, a Ele vou sempre adorar. Porque a cruz é o Cristo que venceu. É o Cordeiro, é a oferta, é o sacrifício que Deus fez por mim. Cordeiro que ressuscitou. É digno de receber toda a nossa adoração. É digno de receber a nossa fé nele para sermos salvos. Enquanto nós cantamos assentados, graças eu lhe dou, Pai. Se você, tendo participado deste culto com essa maravilhosa orquestra, com tantas músicas bonitas, com tantas leituras tocantes, com essa expressão extraordinária do profeta Isaías, você no seu coração diz: eu quero sobre mim o poder da cruz. Jesus esteve na cruz, mas não está mais. Eu quero o perdão que a cruz me oferece pelo sacrifício de Jesus. Enquanto nós cantamos assentados, onde você estiver, eu lhe convido a ficar em pé. Ficando em pé, estará dizendo: eu quero ser perdoado. Eu quero ser, de fato, um descendente de Jesus. Eu quero que a cruz não seja apenas uma história. Eu quero que a cruz seja a minha história.
Ó Jesus, por seres digno, pudeste morrer em nosso lugar. Não tendo pecado algum, pudeste levar sobre si os nossos. E agora então podemos te cultuar, com a alegria daqueles que foram também por ti perdoados, gerados de novo, tornados teus irmãos, membros da família do nosso Pai. Graças, Jesus, nós te damos. E te rogamos que nos ajudes a viver segundo aquilo que o Senhor mesmo viveu, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo propôs para nós, dando-nos sempre a cada dia a dimensão da vitória da cruz. Eis, Jesus, a nossa oração. E todos digam amém. Podem, por favor, todos se assentar. Vamos, nesse instante, lembrar aos irmãos nossos cultos de domingo, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20. Teremos almoço, portanto você não precisa se preocupar com este aspecto. Ao longo do domingo, que será totalmente especial, só teremos escola bíblica para as crianças. Os demais estaremos aqui participando junto com os coros, a banda Querigma, o trio feminino e os pastores que vão pregar e conduzir aqueles cultos de gratidão a Deus. Não é uma sessão, uma maratona de sacrifícios. O sacrifício já foi feito. São tempos de alegria, de dedicação, de consagração e dedicação, porque Deus, o mundo, amou, como ainda escutaremos.
Obrigado a todos por esta maravilhosa mensagem.